assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Estamos aqui novamente na casa de Maurício para a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa finalidade, nós elevamos nosso pensamento pedindo a autorização da cúpula da casa, pedindo a proteção dos mentores desta casa e dos nossos protetores, para que o que aqui for falado seja realmente o que precisa ser ouvido por nós encarnados e os desencarnados que nos acompanham. Então, para dar início, nós faremos uma prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então, com esta prece, nós damos início ao nosso trabalho, passando a palavra à nossa irmã encarregada do Evangelho no dia de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Itens 11, 12 e 13. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgados os outros, e aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-lhes e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se, um após outros, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo. E nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos,
e nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode cair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser de dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Este último nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se até um dever, se disso deve resultar um bem. E sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. Não se deve, portanto, tomar esse princípio no sentido amplo e ilimitado. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus tenha proibido de se censurar o mal. Em todas as oportunidades, ele o combateu energicamente. Quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que o pronuncia. Se nos sentirmos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos direitos de ter essa autoridade. E ainda mais, usamos de forma injusta caso façamos o direito de condenação. Além disso, a consciência íntima recusa todo respeito e toda obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há maior autoridade legítima aos olhos de Deus do que aquele que se apoia no exemplo que dá do bem. Isto é o que ressalta de forma bem clara nas palavras de Jesus. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa frase pronunciada por Jesus nesta passagem bíblica, em que ele, quando convocado a se posicionar pelos escribas e pelos fariseus, se condenava aquela mulher dita adúltera, ele devolve com esse questionamento: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso resume o fato de que nós, se nos depararmos com uma atitude em que um irmão ou que irmãos estejam decorrendo num erro, nós não temos validade para apontar que esse mal não deve se repetir ou que esse mal deve ser repreendido. Não é isso que o Cristo quis dizer. Porque muitas vezes e em várias outras passagens, o próprio Cristo repreendeu o mal. Mas então, o que ele quer dizer com quem não tiver pecado que atire a primeira pedra? Ele está se referindo ao julgamento, à condenação. E é necessário, para que isso se faça, como muito bem fica explicitado nessa passagem, no texto, que seja necessidade de reparar aquela má atitude daquele irmão, condenando o erro, nunca o irmão que errou, porque nós também somos falhos. E é necessário que a gente tenha o discernimento que o nosso código de ética moral, ele é embasado nas nossas vivências, nas nossas experiências, nas nossas informações, nos nossos conceitos, nas vivências que nós tivemos nesta e em outras vidas. Nós que sejamos espíritos, ainda estendemos, que somos espíritas, estendemos as vivências passadas. E essa singularidade, essa diversidade de vivências tem que ser levada em consideração quando do julgamento dos nossos erros, mas muito mais e além quando do julgamento dos erros dos nossos irmãos. E seria necessário que nós colocássemos a palavra julgamento no sentido de análise, de avaliação, porque
O Cristo pediu para que nós não condenássemos, porque Ele nos reconhece, nos enxerga como seres humanos em evolução e que com uma conduta ainda muito falha em termos de ética e de moral. Sendo que Ele, a maior autoridade moral que já esteve entre nós, podendo fazê-lo, não o fez. Porque o Cristo era o exemplo do amor. E o amor corrige, o amor transforma pela mudança de atitude, pelo apontamento do erro e não do errante. E é isso que ele sabia que nós não tínhamos e que ainda não temos condições de fazê-lo em relação ao nosso irmão, sem haver a emissão de um juízo de valor. É necessário que nós olhemos esse irmão que erra com indulgência. Indulgência na acepção da palavra, com doçura dentro. Indulgere, doçura dentro. Então é necessário que nós olhemos para esse irmão com amor, vendo ainda um ser humano, assim como nós, falho, e que por muitas vezes todo um contexto levou que ele praticasse aquele erro, aquela má conduta. Então o que o Cristo nos pede com esse exemplo? Que nós não condenemos, que nós não julguemos, que nós avaliemos aquela atitude, aquele fato, porque nós também somos passíveis de erro e somos passíveis de condenação. À medida que eu aponto um dedo para o meu irmão, tem 3 outros dedos apontados para mim. É necessário que a gente saiba avaliar o contexto que levou aquele irmão a lidar esse mau passo. Assim como inúmeras vezes nós também demos maus passos e provavelmente daremos, e nós teremos necessidade também desse olhar indulgente do irmão conosco. Então é necessário que com afeto, com misericórdia, fazer mexer o coração para que a gente oriente, analise o fato que esse irmão errou e que oriente com amor, com carinho, com tolerância. Porque o que é a tolerância? É aceitar as diversidades, tolerar os erros do outro, para que ele, através do nosso auxílio, ele possa evoluir e o que nós desejamos, a mudança de atitude, a mudança de padrão de comportamento para fazer com que aquele erro não venha mais ocorrer. É disso que o Cristo se refere. E o ser humano, ele sempre soube, que é um campo magnético. Nós atraímos tudo que emanamos. Então, se nós condenarmos, se nós emitirmos no nosso campo mental essa condenação, esse apontamento, nós com certeza, mais logo ali à frente, vivenciaremos uma situação em que seremos experienciados, em que teremos um erro e que teremos necessidade de sermos perdoados também. Um exemplo que nós vemos, não precisamos acusar um irmão, não seja num evento tão material como esse da mulher que foi condenada, mas quando nós emitimos um pensamento, um julgamento, e a ideia cria, quando nós restringimos, por exemplo, que o amor não é para as pessoas de mais idade, que o amor é para ser vivido pelos jovens, nós provavelmente estaremos criando para nós um futuro em que provavelmente nós teremos uma velhice que o afeto não será uma constante na nossa vida, porque nós julgamos e achamos que o amor, a cumplicidade de um casal é restrito à juventude. Um outro exemplo que nós vemos, quando nós apontamos os erros alheios, falando da falta de maturidade emocional do nosso irmão, que não soube ter equilíbrio com um determinado advento que aconteceu na vida dele, nós provavelmente passaremos
por uma situação tão angustiante quanto, que veremos a nosso equilíbrio emocional e a nossa fé abalada, e nós teremos necessidade também de que a espiritualidade maior e que nossos irmãos nos olhem com indulgência. Então é disso que o Cristo fala, que nós saibamos corrigir o erro, apontar o erro, mas nunca julgar e condenar previamente, nos colocarmos na posição de juízes de que tudo sabemos, que os nossos valores são os corretos, que esse irmão não necessite de um perdão, ou de uma palavra, ou de uma mão estendida dizendo, vem, não vamos fazer mais assim, mas eu estou aqui para te ajudar. E é isso que nós como cristãos, nós como espíritas, e acima de tudo como cristãos, que por livre-arbítrio escolhemos seguir os exemplos e a doutrina desse mestre maravilhoso, que foi a maior personificação do amor que nós já tivemos nesse plano, nós temos por obrigação, que é urgente, principalmente nesse momento de transição planetária, em que nós vivemos momentos tão conturbados, de termos essa compreensão, essa tolerância e esse amor que transforma, que entende e que auxilia para que tanto os nossos erros quanto os erros dos nossos irmãos sejam banidos, sejam amenizados e sejam transformados em novas atitudes, em novos comportamentos e, por fim, numa psicosfera de perdão, de amor e de entendimento. E é essa reflexão que fica acerca dessa passagem, nesse momento que nós vivemos tão necessitados de perdão, de compreensão e, acima de tudo, de misericórdia com o nosso irmão. Que assim seja. Agradecemos então a nossa irmã que fez a leitura, o comentário, pedindo que essa explicação chegue a todos, encarnados e desencarnados. E neste momento em que estamos encerrando o trabalho, pedimos por nós e por todos aqueles que nos acompanham, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão privados da liberdade, seja essa liberdade física ou espiritual, mas que todos possam receber a palavra, o consolo, a luz e possam sair desta situação melhor do que quando nela ingressaram. Pedimos que Maria, nossa doce mãe, nos envolva com seu manto de luz para que a nossa caminhada seja mais leve, mais clara, mais precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que a paz e a luz permaneça sempre conosco.